Olá, sou Júlio Abedante, sou pastor. Vamos falar de Bíblia? 20ª aula, glória a Deus. Se você me aguentou 20 aulas e está aqui ainda, que Deus te abençoe, hein? Te pague, te recompense. Olha, mas glória a Deus, 20 aulas do nosso curso básico de teologia. Então, se você chegou até aqui, parabéns, glória a Deus. A gente vai continuar do mesmo jeito, um vídeo simples, aperto gravar, vamos embora. Uma teologia extremamente simples, explicada por um pastor de quinta, sentado num banquinho que faz barulho. Agora tem mais essa. Mas vamos embora, glória a Deus. Então a gente chega nessa 20ª aula para falar a respeito do significado da morte de Cristo. E eu tenho que voltar e falar algumas coisas antes. Primeiro, se você caiu de paraquedas aqui ou chegou através de uma pesquisa, você está estudando alguma coisa, jogou no Google, jogou no YouTube, apareceu isso, saiba que temos um curso inteiro de teologia básica nesse canal. Então, se você chegou e assista tudo. Se for do seu interesse, creio que possa contribuir alguma coisinha para você. E já avisando, nós temos aqui o intuito, ou pelo menos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de fazer um curso extremamente básico, explicando, pincelando alguns conceitos teológicos, não mergulhando nem escavando muito fundo, simplesmente para que fosse como uma apresentação, uma entrada ao mundo da teologia. Então, aqueles que vão assistir, que vão começar a se familiarizar com termos que antes não viam, com conceitos teológicos, e aqueles que tiverem interesse e curiosidade, aí vão procurar outros cursos, vão procurar ler mais, se aperfeiçoar, e Deus vai, assim, conforme o Espírito Santo concede o dom e o chamado a cada um, Deus vai munindo a sua guitarra, munindo a sua igreja de acordo com a vontade dele. Então, na nossa simplicidade, nós chegamos na 20ª aula. E hoje a gente vai falar a respeito do significado da morte de Cristo. Mas vocês lembram que aqueles que estão seguindo, ó o banquinho, vocês lembram que aqueles que estão seguindo o curso, a gente veio falando a respeito do nascimento, as funções do Cristo, os ministérios, e na aula passada a gente pulou a morte dele e foi direto para a ressurreição e para a ascensão dele. Eu fiz isso justamente porque agora a gente entra nesse campo a respeito da morte, do significado da morte, de salvação, dessa questão, e eu não queria parar isso para voltar na ressurreição, na ascensão, por isso já foi explicado na aula passada, não viu? Volta lá, aula 19, glória a Deus. E agora então a gente começa a falar mais a respeito de salvação, da obra salvífica, do significado da cruz. Ao ver de muitos, a gente entra agora no cerne do Evangelho, que é a cruz, é o que aconteceu na cruz, na verdade, é a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. O significado da morte de Jesus. Engraçado, né? A morte dele, o sacrifício dele, não tem somente um significado teológico. O significado da morte do nosso Senhor, ela pode ser vista sob vários aspectos, e cada aspecto que a gente vê, a gente entende que ela promoveu diversos benefícios. Então, não tem apenas um significado, e a morte do nosso Senhor não resultou em nós em apenas um benefício. Tiveram vários benefícios. Tá? E eu separei aqui para essa aula, para nós começarmos a nos familiarizar com alguns conceitos teológicos, e é muito importante. Eu sempre tenho um tom descontraído nas aulas, brinco, conto piada, mas essa daqui vai ser um pouco mais séria e um pouco mais densa, porque eu acredito que nessa aula de hoje os conceitos e os termos usados aqui deveriam ser conhecidos de toda a Igreja do Senhor. Infelizmente não é assim. Infelizmente muitos não conhecem esses termos, esses significados. Mas enfim, se Deus nos colocou aqui para
trazer isso aqui, espero que tenha alguma utilidade para a igreja do Senhor, né? Então vamos embora, vamos nessa. Então talvez, é que eu não vou me resistir, eu não vou resistir, eu vou contar uma piadinha, soltar alguma coisinha sem graça aqui, que eu acho que é engraçado, mas é sem graça. Mas o propósito dessa aula é ser mais didático mesmo, porque não sei se é a aula mais importante ou vou apresentar aqui conceitos fundamentais de extrema importância. Então, abra os seus ouvidos, preste atenção. Se você está assistindo num ambiente de distrações, para. Não posso, então assiste outro horário, mas anota, pesquisa, degusta esse conteúdo, porque é de extrema importância. Vamos nessa? Primeiro benefício, a primeira coisa que eu quero dizer a respeito da morte de Jesus, da morte de Cristo, é o que todo mundo já sabe. A morte dele foi em lugar dos pecadores, né? A gente sempre vê, comumente a gente diz, era para ser eu naquela cruz, ele morreu a minha morte, ele viveu a vida que eu deveria viver e morreu a morte que eu merecia morrer. E é isso, entramos agora no conceito da expiação vicária, substitutiva. Familiarize-se já com esse termo, expiação vicária. É um sinônimo para a expressão... É um sinônimo para a expressão como se fosse substituição penal. Vamos deixar assim? Substituição penal. Expiação vicária, vamos deixar como... se substituição penal fosse um sinônimo para essa expressão, né? Então, que significa o quê? Que Cristo sofreu a punição do pecado de outros em lugar deles. Significa que houve uma substituição penal e ele sofreu a pena que era nossa. É isso que Pedro vai dizer. Né? Então, o primeiro conceito que eu quero que você memorize, grave, anote, tatue, faça o que você quiser, mas grave, é esse conceito da expiação vicária, dessa substituição penal. Se você é advogado, se você já entende muito disso, de a respeito de substituição penal, de questões forenses, de imputação, mas a gente precisa se ater a essas coisas para entender um pouquinho mais. Então guarde, expiação vicária, substituição penal. A gente vai entender ao longo das próximas aulas muito mais a respeito disso, mas é importante que você já grave e guarde desde já. O Antigo Testamento ele mostra as evidências dessa expiação vicária, porque é comum a gente ler no Antigo Testamento a aparição de ofertas de animais por pecados cometidos pelos ofertantes. Lembra? A lei, a pessoa cometia pecado e levava um animal para ser sacrificado no lugar dela. Então já era um conceito de expiação vicária, já era uma evidência de que Deus aceitava, ou pelo menos de maneira didática, ele ensinou o povo de Israel a fazer assim, já para de antemão mostrar de maneira profética a obra de Cristo na cruz. E confundiu? Calma, não se desespere, não arranque os cabelos. O que eu quero dizer é o seguinte, na lei, no Antigo Testamento, as pessoas cometiam pecados. E para expiar esses pecados, para se verem livres dessa culpa, desse pecado, vamos dizer assim, embora tenhamos termos mais apropriados, levava-se um animal, lê Levítico capítulo 5, você vai ver isso, boa lição de casa. Levava um animal, esse animal morria no lugar dele para sofrer a punição, sofria a punição no lugar dele. Deus já instituiu isso no Antigo Testamento, já como uma forma de dizer: o meu filho, o Cristo, virá e morrerá no lugar de vocês, sofrerá essa substituição penal. Porque no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo, tudo era Jesus. O candelabro era Jesus, o cordeiro era Jesus, a mesa, os pães da propiciação era Jesus, o sangue do propiciatório é o sangue.
tudo era Jesus. Isso daí a gente vai entendendo um pouquinho mais com o tempo. Então, essas evidências de substituição vicária, elas já aparecem desde o Antigo Testamento. Isaías também, na época dos profetas, ele expôs de modo profético o caráter expiatório e vicário da morte de Jesus Cristo. Vou ler alguns textos hoje. Hoje a gente vai ler um pouquinho mais. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. O 5 e o 6 diz assim, ó. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Que já Isaías já estava profetizando o caráter expiatório, substitutivo, substituição penal de Jesus aqui, assim como o serviço no tabernáculo na época de Moisés, da lei, já era um ato profético dizendo, olha, é isso que vai acontecer com o meu enviado, com o meu Messias, com o meu filho. Isaías já de maneira mais clara já diz, olha, ele vai sofrer no nosso lugar, o castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, tá certo? Então, isso fica explícito já no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, ele vai ficar mais escancarado esse conceito, ele vai ficar mais inegável, vamos dizer. Não é inegável, que ninguém vai negar isso, mas ele fica mais evidente. Um conceito de expiação vicária, substituição penal no Novo Testamento, como muda a linguagem, o idioma, passa de hebraico para grego. No grego existia, assim como no alfabeto português nosso, que deriva do latim, das línguas românticas, nós temos as preposições que auxiliam o entendimento de muitos assuntos. E do grego também, eles têm as preposições. Não sei o que é preposição, pastor, aí não é comigo, filho, aí é com aula de português. Aí se você não sabe o que é paroxítona, proparoxítona, ditongo, esses negócios, aí já não é comigo. Aí o que acontece? O que eu estava falando? Então, dessas preposições que auxiliam o entendimento de alguns significados, e tem duas em especial, duas preposições gregas, que elas escancaram, que elas revelam isso. É que na tradução pro português a gente perde esse sentido, a gente perde essa riqueza de informação, fica de uma maneira mais simples, né? A gente perdeu muito sentidos. Não que esteja errada, é que muda, o sentido muda de um lugar para o outro. A primeira preposição é a preposição ante. Isso mesmo, ante. Já ouviu? Ante, anticristo, ante. Essa preposição ante, ela significa por, ou em vez de, ou em lugar de. Então vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 45, e a gente vai entender um pouquinho mais. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz assim: Pois o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 1 Timóteo 2,6. Primeira Timóteo 2,6 diz assim: O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Palavra resgate, por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa palavra ante quer dizer que a qual a si mesmo se deu em lugar de,
se deu, em vez de fulano sofrer, ele sofreu no lugar. Essa preposição, quando diz se deu em resgate, significa que ele foi no lugar. Então, aqui foi traduzido desse jeito para o português. Até mesmo no inglês, a gente quando traduz ou ouve alguma coisa, não é exatamente do português para o inglês, do inglês para o português. Tem alguns sentidos que em uma língua ou em um idioma são mais fortes, em outras não, algumas palavras nem tem em outro idioma. Isso acontece com essa preposição ante. Então é isso, quando a gente lê em resgate, significa em lugar de. Então significa que Jesus morreu em lugar de quem? Da gente, de nós. De nós. E aí, existe uma outra preposição que é a hiper. Você já viu isso, né? Hiper. Que significa em benefício de. Então a gente vai ter, quando se fala da morte de Jesus, vai ter em lugar de e em benefício de. Morreu em nosso lugar, em benefício de nós mesmos, João. É nós. E aí, o que tá? Vamos ler aqui João, capítulo 11. João, vai abrindo você aí. Não pegou a Bíblia, não? Tá vacilando, hein? João, capítulo 11. Vamos ler o 50 e o 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui, quando fizeram planos para tirar a vida de Jesus, os principais sacerdotes, os sacerdotes no Sinédrio estavam discutindo e Caifás profetizou dizendo assim, não é melhor que um morra só do que o povo todo? Tal, mais ou menos assim. E aí João está dizendo, ele falou isso profetizou que Jesus ia morrer pela nação, em benefício da nação, significando que a morte de Jesus foi em nosso lugar e para o nosso benefício. Já deu 17 minutos, é louco, essa aula vai ficar meio longa, hein? Bom, vamos lá. Primeira coisa então que a gente entende é que a morte dele foi em nosso lugar e em nosso benefício. A segunda coisa que a gente tem que entender é que a morte dele foi para a redenção dos pecados. O conceito de redenção significa libertação mediante um pagamento. Significa que Jesus pessoalmente libertou o seu povo, os seus, do pecado, pagando por isso o preço com seu próprio sangue. E aqui vai só um parênteses. Muita gente fala assim, Jesus pagou o preço para Satanás. Jesus pagou o resgate, o preço para Deus. E eu vou explicar aqui. Um sequestrador, quando sequestra alguém, ele pede um resgate. Se a família daquela pessoa sequestrada paga o resgate, quem ganhou? O sequestrador, não é isso? Se Jesus tivesse pago para Satanás o preço do resgate, Satanás tinha ganhado. E não é isso. Eu vou explicar agora rapidamente, o conceito correto. Nós éramos devedores para quem? Os nossos pecados geram dívida e atrito com quem? Com Deus. O nosso escrito de dívida era contra o Deus Santo. O homem pecador se indispunha e ficava devendo para o Deus Santo, para o Deus Todo-Poderoso. Não era para Satanás. E aí Jesus paga o nosso preço para Deus. Nada de Satanás, porque ele não precisava negociar com Satanás. Satanás ele pisa na cabeça e já era. Então, o conceito de que a morte dele foi para a redenção dos nossos pecados significa que nós fomos libertos mediante um pagamento de Jesus Cristo, de Cristo, para Deus, que era o credor. Ficou mais fácil de entender? E essa evidência dessa redenção já vem logo desde o Antigo Testamento.
algumas palavras em hebraico, mas no Novo Testamento ela é muito mais evidente. Por isso que é importante as palavras no original, né? A gente não precisa saber tudo, mas muita coisa pontual é interessante a gente saber. No Novo Testamento, perdão, tem uma palavra chamada agorazo, que tem o sentido de comprar algo do mercado. O mercado se chamava Ágora, né? Quando você vê Paulo falando a respeito do mercado, coisas sacrificadas aí, coisas que você compraram no mercado, não sei o que, essa palavra agoro, né? Agorazo significa comprar do mercado. Ágora, que é mercado em grego. Pelo menos esse grego antigo aqui. Exagorazo tem o sentido de comprar e levar para fora do mercado. E peripoiel, eu não sei falar direito, significa comprar, manter a salvo e preservar. E a gente vai ler algumas coisas aqui para entender. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 6. Essa aula é longa, dá pause, assiste depois. Mas anota, gente. Por favor, anota. Depois que assistir, assiste de novo. Mesmo que você não assista o vídeo da semana que vem, demore para assista de novo. Vamos lá. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus o vosso corpo. Essa palavra aqui, no capítulo 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, é agora, mercado, ou seja, você foi comprado. Você tem dono. Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nos resgatou. A palavra exagorazo significa comprar e levar para fora do mercado. Porque eu posso comprar, vou no mercado, compro algo. Comprei, é meu. Mas quando eu saio tem outro sentido. Então eu comprei e tirei. Ele nos resgatou da maldição da lei, ou seja, ele comprou e levou para fora da maldição da lei. Tá entendendo? E vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28. Diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui a palavra é aquela peripoiel, alguma coisa assim, que significa comprar, manter a salvo, preservar. Então, olha como a gente entende isso aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou, para manter salvo, para preservar com o seu próprio sangue. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que, além da morte de Jesus ter sido em nosso lugar e em nosso benefício, ela foi para nos libertar, mediante um pagamento. Ele pagou um preço, ele pagou o preço do nosso resgate para Deus e nos comprou no mercado, nos levou para fora do mercado, nos tirou da maldição da lei e com seu próprio sangue ele nos comprou para nos manter salvo e preservar. Tem mais dois, estamos na metade.
Acho que eu vou fazer parte 1 e parte 2, para o vídeo não ficar muito longo. Pode ser? Boa ideia. Vou parar esse vídeo agora e vou continuar com os outros dois significados na próxima aula. Não na próxima aula, já vou gravar agora e vou subir junto, é só para o vídeo não ficar muito grande. Então, se você gostou, dá o like, se você não gostou, não dá dislike. E se você acha que tem que compartilhar, compartilhe. Que Deus abençoe. Logo mais aqui agora, na sequência, já tem a continuação desses significados dessa aula. Deus abençoe.